E aí, irmãos, bom dia. Consegue me ouvir? Bem? Agora sim. Estava sem retorno. Vamos lá para mais um domingo em que nós vamos aqui meditar um pouco na palavra de Deus, tentar aprender um pouco sobre a palavra de Deus, do nosso Senhor. Tá? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Veja o que diz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos orar. Senhor, estamos diante da palavra do Senhor. Pedimos agora que por meio do Teu Santo Espírito o Senhor possa nos conduzir para que aprendamos mais acerca da palavra do Senhor e que vivamos de acordo com o Teu querer e o Teu propósito. É no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum você perceber em todas as religiões do mundo que elas possuem um símbolo, elas possuem um desenho, elas possuem ali um slogan, que carrega nesse slogan um conjunto de crenças que essa determinada religião professa, ou uma determinada ideologia também política professa por meio dos seus símbolos. A gente pode ver, por exemplo, a flor de lótus, para quem conhece, ela representa a religião budista, seria a harmonia em meio ao caos. A gente pode perceber também, dentro do judaísmo, uma vertente do judaísmo, a estrela de Davi, que tem a perspectiva de que o Messias, o ungido, aquele prometido, vai se assentar no trono de Davi. A gente também tem, dentro de ideologias políticas, símbolos, como por exemplo, o comunismo com a foice e o martelo. Esse deveria significar ali 150 milhões de mortes, mas ele significa a união entre operários e camponeses. A gente pode também perceber que na suástica nazista, que é um bem-estar, que também deveria significar mais de 6 milhões de morte de judeus. Então a gente percebe que existem esses símbolos em todas as religiões e ideologias políticas. E nós, na condição de cristãos, também temos esse símbolo. Nós temos algo que nos marca, que nos caracteriza, que há um conjunto de valores por detrás e que muitas vezes nós desconhecemos. Nós somos ignorantes em relação a esse símbolo tão forte, que tem um significado tão profundo, né? E não é o peixinho. O peixinho é uma outra coisa, tá? Nós temos a cruz de Cristo. O nosso EDL desse mês foi sobre a cruz de Cristo e eu queria nesta manhã aprofundar com vocês exatamente esse tema, a cruz de Cristo. Qual é a profundidade disso? O que significa a cruz de Cristo? E aí nós vemos o apóstolo Paulo trazendo duas afirmações. A primeira afirmação que ele faz é que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O que isso significa? E a palavra da cruz, para nós, os salvos, é poder de Deus. E o que isso significa? Loucuras para aqueles que se perdem e para nós, os salvos, é poder de Deus. O que isso quer dizer? O que isso significa? E aí eu quero tratar um primeiro ponto, que é exatamente essas são as duas frases, que é exatamente esse, substituição penal. Para quem é da área do direito vai entender como nós vamos desenvolver a nossa aula de hoje. Tá bem? Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Gênesis 3, vamos ler os versículos 23 e 24. Tá? Então a gente vai perpassar por alguns livros aqui da Bíblia, para que possamos então contextualizar tudo aquilo que nós vamos fundamentar aqui na nossa aula de hoje, tá bem? Gênesis 3, os versículos 23 e 24. Veja o que diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de livrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos pensar um pouco sobre a história da redenção. Lá no Éden ainda,
Já havia o mal quando Deus formou o homem e colocou para tomar conta do Éden. O mal já existia, tanto que o mal foi quem tentou Adão e Eva. E esse, que a Bíblia diz que é Satanás, simbolizado na serpente ou no dragão, ele recebeu uma condenação porque ele tentou ser igual a Deus, tentou usurpar o lugar de Deus, e ele recebeu uma condenação sumária. Ou seja, o inferno, o lago de fogo, foi feito para o diabo e seus anjos. Quando o homem aqui então desobedece a Deus, quando o homem desobedece a Deus, Deus fala para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores, exceto essa que está no meio do jardim, dessa você não vai poder comer. Então, Adão desobedeceu a Deus. E o que acontece nessa desobediência? Adão também deveria receber a condenação sumária, deveria ir para o lago de fogo, que foi feito para o diabo e seus anjos. Mas Deus não fez. A punição foi expulsá-lo do jardim, foi dizer que do suor você vai agora ter o teu sustento, a terra vai ser maldita, a mulher vai ter dor ao dar à luz, mas não puniu como deveria. Não puniu como deveria, tal como fizera com Satanás. E aí nós começamos a ter um primeiro falso problema ou aparente problema. Onde está a justiça de Deus? Nós estamos falando da cruz de Cristo. Precisamos entender a profundidade que foi a obra da cruz. Tá? Então nós temos um problema. E aqui algumas personagens começam a entrar em cena. Primeiro é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz e que Ele tem raiva do pecador todos os dias, porque o pecador peca. É isso que o pecador sabe fazer. Peca, e Deus é justo. E Ele não deve deixar o pecador impune. Então a Bíblia fala do justo juiz. E aí vai entrar a personagem também que João vai chamar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, de acusador. Vai dizer que foi expulso o acusador de nossas almas. Por que Satanás nos acusa, ou melhor, nos acusava? Porque havia um problema. Se Deus condenou Satanás ao lago de fogo, Ele deveria condenar Adão de tal forma. Mas além de não condenar Adão ao lago de fogo, Deus fez uma promessa de que enviaria o Salvador. Da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então há um problema de justiça aqui. E a Bíblia diz que Deus é um Deus justo, que é um Deus santo. Então o que Satanás fazia? Acusava. Nos acusava diante de quem? De Deus. O livro de Jó vai dizer que quando os filhos de Deus chegavam diante de Deus, dentre eles estava Satanás. Para acusar quem? Jó. Então nós temos a figura do juiz, temos a figura do acusador, que é Satanás. E Adão estava na condição de nosso representante. Então quem é ou os réus dessa história? Adão, ou toda a humanidade, é representado na pessoa de Adão. Então nós já temos o juiz, o acusador e o réu. E João vai dizer em suas epístolas que para que nós não pequemos, mas se pecarmos, saibamos que temos um advogado que é fiel e justo, o Cristo. Então entra a figura também do advogado, um outro representante. E tudo isso está em volta de quê? Da lei de Deus, da lei moral de Deus. Como Adão desobedeceu à lei moral de Deus? Mas a lei foi entregue somente lá em Êxodo 20 para Moisés, não estava lá no Éden ainda. Veja, o primeiro mandamento da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. E o próximo como a ti mesmo. Jesus fez assim, dessa forma a síntese da lei. Então nós paramos para pensar, como Adão não amou a Deus, não obedeceu a Deus, como ele não honrou a Deus. Quando Deus fala: Adão, me obedece, significa: eu sou o teu Deus, você vai ter que me obedecer. Adão obedeceu quem? A serpente. Então ele teve um outro Deus. Aquilo que Deus houvera proibido nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não surgiram lá no Egito com Moisés, no deserto, melhor dizendo. Já estavam lá presentes no Éden. E como Adão então desobedece o segundo mandamento? Deus falou para ele: você deve guardar. E guardar inclusive a própria esposa. Quando Eva estava sendo tentada, Adão estava do lado e nada ele fez. Ou seja, ele não amou o próximo como ele deveria amar. Então ele descumpriu toda a lei moral de Deus. Então nós temos todo o desenho pronto dessa batalha, chamada batalha escatológica, que é uma batalha jurídica. É por direito. Satanás tinha o direito. Por quê? Porque nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. E por isso que ele acusava. E acusava com razão, com
fundamento. Tá? Acusava com razão e com fundamento. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, 21. Vamos ter aqui em Gênesis 3, 21, a primeira ideia de substituição de pena, ou substituição penal. Então, todo o cenário está montado. Temos, então, um tribunal. E toda a Bíblia vai percorrer como se fosse um tribunal. Como se fosse um tribunal. Veja o que diz o versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Às vezes os versículos eles passam despercebidos. Nós não conseguimos encontrar a profundidade que tem em cada versículo, porque nós não lemos a Bíblia na sua completude, fazendo a leitura contextualizada. Nós olhamos apenas esse versículo, é uma descrição, mas vejamos, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles sentiram vergonha. E o que eles fizeram? Coseram folhas para cobrir a nudez. Ou seja, a percepção de que estavam nus simbolizava que eles tinham pecado, desobedecido a Deus. E eles então tentaram resolver o próprio problema, escondendo a sua vergonha. Não é o órgão reprodutor masculino e feminino que é a vergonha, mas sim a percepção de que eles estavam nus. Porque antes eles estavam nus e não percebiam. Então eles coseram folhas e cobriram a sua nudez, tentando fazer aquilo que eles não podem mais fazer, porque o homem agora entrou na condição de morto. O homem está morto. E quem foi que os cobriu? Deus. Com que Deus os cobriu? Com pele. Pele de quê? De animal. Mas para você arrancar a pele de um animal, você precisa matá-lo. O sangue desse animal precisou ser o quê? Derramado. O sangue desse animal derramado, a pele desse animal tirado, e Deus vai falar, olha, quem vai resolver o problema de vocês sou eu, não são vocês. E Deus então cobre com pele de animal a nudez de Adão e de Eva. Vocês não são capazes de resolver o problema de vocês. Eu farei. Então a gente começa a perceber que há aqui uma ideia de substituição. Se o sangue foi derramado, significa que uma vida foi tirada. E essa vida foi tirada para que outra vida não pudesse ser tirada. Então esse versículo 21 de Gênesis nos traz muita informação, do capítulo 3. Nos mostra como Deus começa a agir na história da redenção, apontando sempre para uma ideia de substituição de pena, que Ele vai punir alguém em nosso lugar. Amém? Até aqui tudo bem? Tá? Podem, a hora que quiserem fazer uma pergunta, levantar, tirar uma dúvida, fique à vontade, tá? Vamos agora lá para Hebreus 9, 22 e tentar fazer essa relação com Gênesis 3, 21, tá? Hebreus 9, 22. Veja o que diz Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ver essa figura o tempo todo, de sangue sendo derramado, de a vida de animais sendo tirada, para que o homem não sofresse a punição pelo pecado. Todo o culto no Antigo Testamento era feito assim. O animal era trazido, um animal limpo, um animal puro. Esse animal era sacrificado e imputado a ele o pecado dos homens, o pecado do povo de Deus. Então uma transferência de culpa, uma substituição de culpa. E o culto no Antigo Testamento vai ser assim até Malaquias. Foi citado o texto de Malaquias aqui. E o texto de Malaquias é interessante que quando o povo vai oferecer o sacrifício a Deus, vai derramar o sangue daquele animal para que o Deus perdoasse o pecado do povo, eles levam um animal imundo, um animal que era cego, um animal que era coxo. E aí Deus fala para eles assim: eu tenho vontade de passar excremento na cara de vocês e colocar vocês para fora da congregação. A Bíblia usa esses termos pesados. Nós não costumamos não usá-los, mas a Bíblia usa. E eu entendo que eles deveriam ser usados mais, que aí as coisas ficam bem mais claras. Então, quando nós prestamos um culto imundo a Deus, a vontade que Ele tem de fazer é isso, de passar excremento na nossa cara e nos colocar para fora. Porque o que Ele fez, Ele deu tudo.
que é Cristo. E a gente vai chegar, tá? Então a gente percebe também o autor de Hebreus dizendo que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E vemos essa sombra no Antigo Testamento, o tempo todo, o sangue de um animal sendo derramado. O sangue de um animal sendo derramado, e esse sangue desse animal sendo aspergido na tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório. Ali dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei quebrada, simbolizando que o povo quebrou a lei de Deus, o povo desobedeceu a Deus. E quando Deus olhava para o sacrifício, aquele sangue era aspergido, cobria ali o propiciatório, Deus entendia que o sangue foi derramado. Então a justiça no Antigo Testamento parcialmente havia sido feita. E aqueles querubins na arca simbolizam o olhar de Deus olhando para o povo que quebrou o mandamento. E quando o sangue está em todo o propiciatório, Deus olha e vê, a justiça foi feita. Isso está tudo apontando para a obra de Cristo. É tudo apontando para a obra de Cristo. Até aqui tudo bem? Então a gente vai para um segundo ponto, que é a necessidade de encarnação. Por que Cristo teve de encarnar? Mais uma vez a gente teve o EDL sobre a mensagem da cruz, e eu queria trazer essa mensagem para que nós pudéssemos nos aprofundar e entender quem nós éramos e o que Deus fez por nós. Então, qual a necessidade de encarnação? Nós sabemos que Adão era o nosso representante, ele era o representante da raça humana, isso vai estar lá em Romanos 5:12. Perceba que um homem desobedeceu a Deus, e se um homem desobedeceu a Deus, um homem precisava ser punido. Por quê? Porque Deus exige o total cumprimento da sua lei. Não por acaso, quando Deus vai entrar ou cortar aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, ele diz para Abraão cortar os animais, parte-os ao meio, faz um corredor, e a passagem das partes contratantes, no meio daquele corredor simbolizava então a assinatura do contrato. Quando Abraão vai passar, ele dorme, porque Deus diz, olha, você não é capaz de cumprir, e quem passa ali é Deus Pai e Deus Filho, um fogaréu e uma tocha de fogo, ali garantindo que Cristo seria morto na cruz. Então Deus exige o cumprimento total da sua lei, e Adão desobedeceu a lei de Deus, ainda lá no Éden. Então, se um homem desobedeceu a Deus, um homem precisava morrer, um homem precisava então pagar pela desobediência, e Deus fez uma promessa a Adão, de salvação. Mas peraí, se o homem precisava morrer, o homem que desobedeceu, que representava toda a humanidade, recebeu uma promessa e não foi punido, quem é que vai entrar em cena? A figura do acusador, que é Satanás, a figura do acusador, tá? Então, Deus exige o cumprimento da lei. Então, quando Deus promete um Salvador, e Ele vai encarnar na figura de um homem, como homem e sendo Deus, o que isso significa? O nome de Jesus, o nome que foi dado a Jesus Cristo, além de Jesus, Salvador, um dos outros nomes é Emanuel, Deus conosco. Ou seja, quando Deus entra em pacto, essas partes precisam ter condições de cumprir os acordos do pacto, ou seja, os 10 mandamentos. A gente sabe que Jesus Cristo, Deus, é perfeitamente capaz de cumprir. Então, ele tratava de Deus, com Deus, tete a tete, porque ele era Deus, mesma natureza do Pai, Mas quando nós olhamos para o homem, nós não conseguimos cumprir. Então, Cristo também transitou entre os homens. Então, Cristo, como homem, também capaz de cumprir a lei de Deus. Então, isso é condescendência pactual. É Cristo nos representando e transitando entre Deus e a humanidade, entre aqueles que Deus elegeu. Abra lá sua Bíblia em Êxodo 34, lá no versículo 7. Êxodo 34, 7. Veja o que diz: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ora, Deus perdoa os pecados, ainda que não deixe o pecador impune. Como é que isso funciona? Eu vou pedir para você abrir lá no Salmo 22. Abra no Salmo 22. Deus perdoa a iniquidade, ainda que o pecador seja punido. Salmo 22.
Veja o que diz Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Esta mesma frase, Jesus Cristo repete quando está lá na cruz. Esta mesma frase, Cristo repete. Ou seja, Ele está dizendo, olha, aquilo que era profético lá em Salmos, agora está acontecendo. Eu quero só que você perceba o que o salmista vai dizer mais adiante. Ele diz o seguinte: porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens. O que Cristo está dizendo quando Ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está dizendo que Ele é um verme. Ele se fez um verme. E sabe o que é um verme? É aquilo que transita na podridão. E isso foi em nosso lugar. Então nós éramos vermes, nós transitávamos na podridão. E Cristo diz agora que Ele é um verme. Quando Ele está na cruz e recebe todos os pecados daqueles que Deus escolheu para salvar, Ele está dizendo, agora eu sou um verme. E o que Deus faz com verme, com pecador? Ele pune, Ele descarrega o seu ódio, a sua ira, Ele faz justiça. Então Cristo, ao citar o Salmo 22, Ele está dizendo, eu me tornei um verme. Você consegue entender agora a profundidade da obra de Cristo na cruz? O próprio Deus Filho dizendo, eu me tornei um verme. Verme esse que éramos nós. Nós éramos vermes. Nós transitávamos na podridão. Nós nos alimentávamos daquilo que é podre. E aí um ponto de reflexão: se nós ainda transitamos naquilo que é podre, se nós ainda nos alimentamos daquilo que é podre, nós não estamos dando a mínima para a obra de Cristo, para o que Deus fez. E se nós somos de fato cristãos, o que devemos fazer? Pedir perdão a Deus. Ou podemos fazer como os fariseus, colocar uma máscara e vir para cá e fingir que somos cristãos. Cristo disse que Ele era um verme. Será que a gente consegue entender a profundidade disso? Será que a gente consegue compreender a profundidade da obra de Cristo? Quando Jesus Cristo ora no Getsemane e diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, Ele não estava com medo da tortura que iria sofrer. Ele não estava preocupado com as chicotadas. Ele não estava preocupado em carregar o peso da cruz, mas sim com o ódio de Deus, com a ira de Deus que seria descarregada nele. E Ele se chama de verme. Você era um verme, eu era um verme. Nós ainda nos comportamos como vermes, nós ainda transitamos na podridão? Nós ainda fazemos isso? Se o fazemos, nós estamos desprezando a obra de Deus. Nós estamos desprezando a cruz e nós não entendemos nada o que foi a obra de Cristo. Nós, por vezes, usamos um cordão com a cruz, e eu acho bonitinho porque eu sou cristão. De fato, nós somos cristãos? Será que de fato nós somos cristãos? Esse é um ponto de reflexão, tá? Então, Cristo se chama como um verme. Por quê? Quem era esse verme? Nós. Ele se fez pecador em nosso lugar. Ele se fez pecador em nosso lugar. Tá? E aqui a gente vai para o nosso terceiro ponto, tá? Falar um pouco sobre a gravidade dos nossos crimes. Muitos vão dizer que a cruz, ela aponta para o tamanho do amor de Deus para o homem. Será que de fato é isso? Jesus, pregado na cruz, Ele diz, Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu sou um verme, um opróbrio dos homens. Isso é o que eu sou. E Deus vira as costas para o seu filho. E nós olhamos para a cruz, ali é o amor de Deus por mim, eu sou o bonitão. Deus me amou de tal maneira que deu seu filho e está lá na cruz, e a cruz representa o amor de Deus por mim. Será que é isso mesmo? Será que é isso?
né? Então, olha, a morte de cruz era o tipo de morte mais vergonhosa que alguém poderia sofrer. A morte de cruz era proibida para cidadãos romanos, a menos que seus crimes fossem de uma gravidade sem igual. A morte de cruz tinha o objetivo de expor o criminoso em público, de humilhá-lo e de torturá-lo. A morte de cruz era para mostrar a todos que aqueles tipos de crimes eram intoleráveis. Os nossos crimes diante de Deus são intoleráveis. Por que em Cristo morreu? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. Veja o que diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esses somos nós. Todo o desígnio do nosso coração é mal. Por isso nós somos vermes. Nós caminhamos da podridão. Nós temos prazer em desobedecer à lei de Deus. Nós temos prazer em escarnecer a lei de Deus. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Mateus 7:11, Cristo vai dizer que nós somos maus. Ou seja, nós somos maus, nós somos imundos, nós somos vermes. A cruz mostra a gravidade dos nossos pecados. A cruz aponta como nós somos sem a mediação de Cristo. É isso que a cruz nos mostra. Nós somos verdadeiros vermes, transitando na podridão. Nós somos assassinos, rebeldes e ladrões, e merecemos a morte mais vergonhosa por conta de nossos crimes. Então a cruz mostra, a cruz aponta para a gravidade dos nossos crimes. Para a gravidade dos nossos crimes. É isso que nós somos. Vermes criminosos. Mas Deus enviou o seu Filho, porque Ele amou o mundo, de tal maneira que deu Cristo para nos salvar. E essa obra fez com que nós fôssemos restaurados, não de graça, né? Não de graça, né? E aqui eu quero fazer uma breve pergunta. Deus perdoa os pecados, ou Deus imputou os pecados a um homem perfeito? Isso é contextualizar a Bíblia. Quando a Bíblia diz, quando João diz, filhinhos, se pecares, né, pede perdão, que Deus vai perdoar, Ele é rico em misericórdia. Isso não quer dizer que eu pequei e vou lá e peço perdão a Deus, não. Quer dizer que o meu pecado, passado, presente e futuro, Deus imputou em um homem perfeito. Em um homem perfeito. Deus perdoa os pecados? Não. Deus pune o pecador. Quando a Bíblia fala que Deus nos perdoa os pecados, é porque Ele puniu um homem perfeito quando deveria punir um homem imperfeito na condição de nosso representante. Então, ter misericórdia não é dar aquilo que eu mereço, mas é imputar a outro aquilo que eu mereço, aquilo que nós merecemos. E foi isso que Cristo fez. Então, a crucificação de Cristo também foi a nossa crucificação. Vamos ler Romanos 6:6. Romanos 6, versículo 6. Veja o que diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ora, se nós éramos vermes imundos e transitávamos na podridão,
e a Cristo foi imputado e ele se chamou de verme, nós, agora regenerados por Deus, junto com Cristo nós morremos. A questão é, na prática, na realidade, a nossa conduta é ainda de um homem verme ou de um homem regenerado, de um homem que foi salvo por Deus, por meio da obra de Cristo? Como temos nos comportado? Como cristãos mascarados que fingimos ser cristãos, ou como cristãos verdadeiros que entendemos o que foi a obra de Cristo e que deixamos de ser verme, que deixamos de caminhar na podridão e agora temos prazer na lei de Deus, amamos a lei de Deus, meditamos na lei do Senhor? Quem nós somos? Com Cristo também fomos ressuscitados. Um versículo anterior, o 5 de Romanos 6, vai dizer: porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Cristo morreu, Cristo recebeu a ira de Deus, Cristo recebeu o ódio de Deus, Cristo se tornou um verme para nos salvar, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Foi isso que Deus fez. Essa é a profundidade da obra da cruz. Essa é a profundidade da obra da cruz. E quando nós não entendemos isso, nós estamos desprezando o que Deus fez. Estamos desprezando o que Deus fez. Ou seja, nós somos agora homens regenerados. Homens regenerados. E homens aqui no sentido de humanidade, tá? Não o sexo masculino. Homens no sentido de humanidade, tá? Nós somos homens regenerados que devemos olhar para a cruz e olhar, nós éramos aquilo, mas Deus, por meio de Cristo, fez com que nós nos tornasse filho, nos adotou e vai nos levar para morar com Ele. Ele nos deu o nome, vocês são cristãos, né? E a nossa conduta tem sido de cristão? É sempre muito bom refletir nisso. Como tem sido o nosso comportamento, o nosso pensamento? Porque nós não pecamos somente na ação. Adão, quando desejou desobedecer a Deus, ele não precisava comer do fruto. Ele já havia desejado. Jesus Cristo fala que, olha, basta você olhar para uma mulher com desejo impuro e você já é adúltero. Tiago vai falar que nós matamos com a língua. Então os nossos pensamentos também são criminosos. Mas como está esse homem regenerado? Esse homem regenerado, quando desobedece a Deus, ele logo é incomodado pelo Espírito Santo e vai pedir perdão? Faz como Davi, que foi incomodado, enquanto ele se calou, os ossos dele envelheceram? Ou nós fingimos, colocamos a máscara e fingimos que está tudo bem, que nada aconteceu? Então o homem regenerado se comporta dessa maneira. Ele desobedece a Deus, ele vai continuar errando, não porque ele quer, mas por conta de ter ainda uma natureza não glorificada, estarmos nesse processo de santificação, mas quando ele desobedecer a Deus, o Espírito Santo vai logo, desobedeceu, pede perdão, você tem um advogado. E é quando nós temos de pedir perdão. Nós o fazemos ou nós não fazemos? Ou nós nos acomodamos? Ou nós nos acomodamos, nós nos incomodamos com o primeiro pecado cometido, mas não pedimos perdão, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, depois já não incomoda mais. Como está a nossa vida de cristão, olhando para o que foi a cruz de Cristo? Nós éramos vermes, transitávamos na podridão. Hoje, não mais, hoje somos regenerados. Temos de amar a lei do Senhor, temos de meditar na lei do Senhor. Então, com Cristo nós somos crucificados e com Ele também nós ressuscitamos, no corpo regenerado, que devemos caminhar nesse processo de santificação. Tudo bem até aqui? Você está me olhando assim meio assustado, não sei o que está acontecendo. Vamos para o nosso quinto e último ponto, a boa prática do cristão. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 4. Vamos ler o 28 até o 32. Efésios 4. Vamos ler do 28 ao 32. Diz assim:
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo vos perdoou. Deus nos tirou da condição de verme. E agora o apóstolo Paulo nos aconselha como devamos viver. Se furtava, não furte mais. Se mentias, não minta mais. Se iravas, não se ire mais. Então Paulo agora nos aconselha como nós devemos viver como cristãos regenerados em Cristo, por meio da obra de Cristo. Como que nós devemos viver nessa condição? E aí fica uma pergunta: o que é entristecer o Espírito Santo de Deus? Né? O que é entristecer o Espírito Santo de Deus? Vamos pensar naqueles pontos ali? Na última aula que eu dei aqui, eu falei sobre as disciplinas espirituais, que elas servem para fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Elas servem para isso, fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Mas o quanto eu jejuo, o quanto eu oro, o quanto eu leio a palavra de Deus, o quanto eu medito na palavra de Deus, o quanto eu tenho comunhão entre os irmãos. Quando eu abdico dessas coisas, quando eu não faço isso, que é a prática do cristão, quando eu não faço isso, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque Ele é santo. E Deus trabalha em nós, por meio dEle, para que nós cresçamos espiritualmente. Mas quando nós não nos disciplinamos espiritualmente, nós não crescemos espiritualmente, nós declinamos espiritualmente. Andar segundo a vontade de Deus é alegrar o Espírito Santo. Deus se alegra. Nós devemos meditar na palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. E nós fazemos isso? Não, nós não fazemos isso. E eu coloquei aquele ponto ali porque, desde a minha primeira aula aqui, eu sempre falo isso. Olha o que Deus fez por nós, por meio de Cristo. Cristo chamou a si mesmo de verme. Verme esse que éramos nós. A Ele foi imputada toda a culpa que cabia a nós. Deus nos convoca para um culto, para falar aquilo que Ele fez por nós por meio de Cristo, que se chamou de verme. E nós não temos sequer o respeito de chegar na hora do encontro marcado pelo próprio Deus. O Rei nos convoca e nós chegamos atrasados para o encontro com o Rei, para que Deus fale para nós aquilo que Ele fez por nós e que nós respondamos a Ele em gratidão. E nós chegamos atrasados. Tem muitos aqui que é da área do direito. Chega atrasado para uma audiência diante do juiz. Eu nunca participei, mas o presbítero Fábio deve saber o que acontece. Eu não sei o que acontece. Ele pode compartilhar com a gente aí. Mas como é que Deus, que fez o que fez por nós, mediante a cruz de Cristo, nos convoca para que nós estejamos diante dEle, Ele contando para nós, por meio da sua palavra, o que Ele fez por nós, e nós chegamos atrasados? Nós não damos a importância ao que foi a obra de Cristo? Se Deus nos convoca, nós temos a obrigação de chegar no culto no horário. O culto tem uma liturgia e não é por acaso. É o povo de Deus reunido, é o povo de Deus orando, é o povo de Deus cantando. Eu acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso e pensar como tem sido a nossa vida de cristão em relação a isso. Deus nos convoca para o encontro com Ele e nós, então, chegamos atrasados para o encontro com o Rei. Eu coloquei esse ponto porque eu achei importante. Eu julgo ele muito importante, porque desde a primeira aula aqui, e desde que, pela graça de Deus, e da igreja, eu fui eleito diácono, eu percebo que muita gente, mais de 70% da igreja, chega depois que o culto começou. Chega depois que o culto começou.
tá? Isso é para todo mundo, tá? Para quem ensina aqui, para todo mundo, tá? Do maior ao menor. Bem? E alguns pontos para que nós possamos refletir acerca da obra de Cristo na cruz. A cruz de Cristo mostra o quanto nós ofendemos a Deus, mostrando a gravidade dos nossos crimes. Mostrando a gravidade dos nossos crimes. Então, Cristo, quando cita o Salmo, se chamando de verme, nós devemos entender que nós éramos esse verme. Nós transitávamos na podridão. E agora, depois da obra de Cristo realizada, nós temos de sair dessa podridão. Não temos que caminhar nessa podridão. A cruz de Cristo nos mostra que os nossos crimes foram imputados ao homem perfeito. Cristo era o homem perfeito. Abra o Salmo 24, por gentileza. Salmo 24. A partir do verso 3. Veja o que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cristo cumpriu a exigência de Deus. Cumpriu tudo aquilo que Deus exigiu que ele o fizesse como homem. E ele, por seus próprios méritos, pode agora subir ao Monte Santo do Senhor. Os portais eternos se abrem para ele, porque ele é puro de coração e é limpo de mãos. Só que agora ele vai entrar no céu, ele vai ultrapassar os portais celestial na condição de nosso representante. E nós com ele também o faremos. Isso é motivo para nós nos alegrarmos, para nós querermos mais e mais termos um relacionamento com Deus. Termos um relacionamento com Deus. Cristo, como nosso representante, agora está diante de Deus. Os portais eternos que se abriram para Cristo, se abrirá para nós também. Então nós, na condição de regenerado, devemos deixar de transitar na podridão como vermes. Por fim, e essa imputação criminal nos fez filhos de Deus. E por isso temos a obrigação de andar como filhos de Deus, amando a lei do Senhor. Amém? Alguma pergunta? Algum comentário? Se não temos comentários, não temos perguntas, a gente vai orar para encerrar. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós éramos vermes, Pai, caminhávamos na podridão. Nós não tínhamos nenhum relacionamento com o Senhor. E o próprio Cristo, chamando a si mesmo de verme, foi receptáculo dos nossos pecados. Assumiu uma culpa que não era dele, para que nós pudéssemos então ter um relacionamento com o Senhor, para que nós pudéssemos, Pai, te chamar de Pai. Então, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, clamamos ao Senhor, rogamos ao Senhor, que o Senhor deixe cada vez mais claro o que foi a obra de Cristo, o que foi a obra da cruz, que isso fique claro em nossos corações, para que nós possamos reconhecer o tempo todo quem nós éramos e o que Deus fez por nós, o que o Senhor fez por nós por meio do Teu Filho. Que isso esteja cada vez mais claro em nossos corações e que nós possamos andar segundo a Tua vontade, que nós possamos amar a Tua lei, que nós possamos meditar na Tua palavra, que nós possamos ter cada vez mais um relacionamento mais profundo contigo,
que nós possamos, Deus, nos santificar cada vez mais, que nós possamos ser o sal da terra, que nós possamos ser a luz do mundo, que tudo em primeiro lugar seja o Senhor, que o Senhor venha em primeiro lugar, que o nosso relacionamento com o Senhor venha em primeiro lugar, e que nós possamos, Pai, entender que a obra de Cristo na cruz foi uma obra sem igual, Deus, que o Senhor nos amou, mas o Senhor não deixou de nos punir, e puniu o nosso representante, o homem perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ensina-nos, Pai, a ser gratos por isso. Ensina-nos, Senhor, a ser gratos pelo que o Senhor fez por nós. Peço ao Senhor agora que nos leve todos na sua santa paz para os nossos lares, e que logo mais estejamos aqui como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o que o Senhor fez por nós por meio de Cristo, e que respondamos ao Senhor com orações, com louvores, com gratidão. Então nos conduza, Pai, nos conduza para que nós sejamos cada vez mais a imagem e semelhança do Teu Filho. É no nome de Jesus que pedimos ao Senhor e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, não cheguem atrasados para a convocação do Rei. E logo mais estejamos aqui para adorar o nosso Deus. Vão na paz de Cristo e bom almoço a todos.